Sexta-feira, 13 de setembro de 2019. A UniOeste, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus de Foz do Iguaçu, promove nesta sexta-feira o lançamento oficial da 4ª Primavera Universitária. Para marcar o início do maior evento acadêmico do campus, a universidade, em conjunto com a Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, Fundação Cultural, apoio da editora Cia das Letras e apoio institucional do SESC, apresenta a mesa Uma Língua, Vários Mundos, com a presença do escritor moçambicano Mia Couto. O evento começa às 7h30 da noite no auditório Alcebiades Luiz Orlando, no campus aqui de Foz, e é aberto ao público. O evento compõe o 2º Festival Literário de Foz e a mediadora da mesa será a professora doutora Luciana Vedovato, da própria UniOeste. Já a Primavera Universitária acontece de 16 a 21 de setembro, com diversos eventos, como a Feira do Livro Universitário, Jornada Pedagógica de Foz do Iguaçu, Encontro Internacional de Letras, Semana Acadêmica e Jornada de Estudos Pedagógicos do curso de Pedagogia, Semana Acadêmica de Turismo, entre outras atividades. No dia 19 acontece a Feira de Profissões da UniOeste e no dia 21 a Rua do Recreio e o Foz Comunidade. As inscrições para a Primavera Universitária devem ser feitas através do site da UniOeste. RCI. A direção do Parque Nacional do Iguaçu comunica que no domingo 29 de setembro, a abertura do parque será mais tarde, a partir do meio-dia, seguindo até às 5 da tarde. Durante toda a manhã do dia 29, o parque estará aberto exclusivamente para a Maratona Internacional de Foz do Iguaçu. Para os corredores, familiares e pessoas que quiserem acompanhar a chegada da corrida internacional, a unidade atenderá mais cedo, das 5 da manhã às 5h50, com serviço de estacionamento, bilheteria e transporte. Após esse horário, os serviços de bilheteria e de transporte serão suspensos e retomados somente a partir do meio-dia. Previsão para o fim de semana de sol entre nuvens e temperaturas entre 16 e 34 graus. Outras notícias de Foz do Iguaçu e região fronteiriça você confere de segunda a sábado, das 8 às 10, no programa Manhã RCI. Eu sou Guilherme Wojciechowski, este é o RCI Notícias. RCI Notícias, de volta a qualquer momento na programação. RCI 1320 AM, Foz do Iguaçu, integrante da rede Bandeirantes de Rádio. Ouça agora na RCI, programa Entre Livros, entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação Rosimeire Salles. Olá, você que nos acompanha, muito boa tarde a todos. Estamos aqui com mais um programa Entre Livros, trazendo mais livros, mais informações, mais conteúdo. E eu só queria lembrar vocês que agora, no mês de setembro, no dia 7, no dia 8, a gente comemorou o Dia Internacional da Alfabetização e também o Dia Internacional da Literatura pela Unesco. E a gente, notícia aqui de Foz também, a Feira do Livro, a gente confirmado já, né, 18 a 24 de outubro. Quando estiver mais próximo, a gente vai aí estar passando já a programação para vocês com mais detalhamento. Mas a gente quer falar agora da nossa convidada de hoje, que é a Renata Peixoto de Oliveira. A Renata, ela é graduada em Ciências Sociais, ela tem mestrado em Ciência Política e doutorado também em Ciência Política. Ela fez estágio doutoral na Flórida, gente, olha que bacana. Ela é docente de graduação e de mestrado e também é pesquisadora da UNILA. Ela também é líder do grupo de pesquisa CESP América do Sul pelo CNPq e também pela Associação Latino-Americana de Ciências Políticas. Isso é muito bacana, né? E a Renata, ela também é organizadora de outros 3 livros e é autora de capítulos de mais de 7 livros. Então, a gente está falando aqui com uma pessoa que é especialista na área, né? Hoje a gente vai estar tratando do livro dela, que foi o último lançado agora em junho, né, com eventos agora em agosto, com mais programação de eventos de lançamento, mas é um livro recente, publicado esse ano, pela editora Apres. E o livro dela, hoje, a gente vai falar sobre 100 revoluções. Você que está aí na rádio, não é 100 numeral não, tá? É 100 com S. 100 revoluções.
Subtítulo é Os Dilemas das Democracias Neoliberais Andinas. Nós já vamos entender sobre isso tudo, né? Então, primeiro, Renata, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, Rosemary, a todos e todas que nos acompanham pela oportunidade de bater esse papo aqui e explicar um pouquinho mais sobre esse projeto. É isso aí. Então, Renata, é o seguinte, primeiro você fala aqui, né, dos dilemas das democracias neoliberais andinas. Andinas, quando você está chamando andinas, é a região dos Andes aqui, não é isso? Exatamente isso. Então, a ideia é olhar um pouco, compreender um pouco o que se passa com a política, com a sociedade, com a economia dos nossos países vizinhos, que às vezes a gente não sabe muito bem o que acontece ali. E aí, por isso, a ideia, né, nos últimos anos, eu fui procurando olhar para a realidade sociopolítica dos países da região andina, né, que são países pelos quais temos ali, né, compreendidos, né, temos ali uma região que passa, né, os Andes, né, os países da região andina, Perfeito. portanto. E a gente vai estar falando aqui, então, de Chile, Peru e Colômbia. Certo? Isso, principalmente neste projeto. Nesse projeto, porque projeto você já vem desenvolvendo isso. aí trabalhos na região toda aqui, Exatamente. né, Renata? Agora, vamos lá, então. Você fala de alguns conceitos. Primeiro, acho que seria bom, né, a gente conceituar liberalismo, neoliberalismo, democracia, para o pessoal entender do que a gente está falando, né? Exatamente, você tem toda a razão. Acho que o segredo começa um pouco a olhar para a capa e entender o título, né? Como você mesmo já chamou a atenção, sem revoluções, não é com C, é com S, quer dizer que não teve revolução. Teve revolução. Né? Mas o que é isso? Dilemas das democracias, né? O que a gente entende por democracia e quando a gente fala de neoliberalismo nos países andinos, o que a gente entenderia por isso também? E aí, é importante a gente ressaltar o seguinte, quando eu trato dos países da região andina, eu escolhi 3 deles para poder tratar. Continua? No caso, Chile, Colômbia e Peru, considerando que estes países, eles não passaram por experiências tidas como experiências revolucionárias que podemos observar se olhássemos para os seus vizinhos, Perfeito. Venezuela, Sim. Bolívia e Equador. Né? Então, estes países não teriam passado por aquelas experiências de efervescência política, né? Então, o que aconteceu com esses países? O que estava acontecendo Embora ali? tenham crises seríssimas internas. Exato, né? Mas não naquele sentido Perfeito. de passar por revoluções democrático-populares. Certo. Ali não aconteceram revoluções, mas estes países são países considerados democráticos e que, contrariamente a estes outros vizinhos, aos 3 vizinhos que a gente pode chamar países que estiveram ali no eixo bolivariano, estes países que eu analiso nesta obra, eles permaneceram em um caminho. São democracias, né, adotam um regime democrático liberal, né, enquanto regime político, e economicamente fizeram uma escolha no sentido econômico. Quando a gente pensa no desenvolvimento econômico, esses países se mantiveram atrelados ao projeto neoliberal e mais vinculados a Washington, enquanto os seus vizinhos fizeram uma escolha de desenvolvimento que implicava em retomar o papel do Estado na economia. Por isso, a ideia de neodesenvolvimentismo, um desenvolvimentismo, né, pautado ali pelo Estado. Então, a gente consegue focar nestes 3 países, mas, ao mesmo tempo, a gente consegue estabelecer paralelos. Né? A gente compreende a inserção, né,
de Colômbia, de Chile e do Peru, e ao mesmo tempo a gente consegue comparar e entender o diferencial destes 3 países se a gente considera o contexto da região andina e também o contexto da América do Sul, porque também esse é o propósito. Pois é. Aí o seu campo de pesquisa seria amplo demais, né? Exatamente. Porque aí a gente vai ver realidades muito similares em outros países, mas também muito díspares, né? Isso, E aí você, novamente, pega um ponto muito importante para a gente entender a pesquisa, né? Como eu disse logo no início aqui da minha fala, eu venho estudando países da região andina. Ok. Mas aí a gente poderia considerar que a Argentina também, Puxa. que o norte da Argentina está compreendido ali na região andina. Aí a gente tem o Chile, tem a Bolívia, tem a Colômbia, tem o Peru, tem a Venezuela. Gente, são muitos países. Então, no meu doutorado, eu comecei a estudar a Venezuela. Depois, quando vim para Foz do Iguaçu, ingressei na UNILA, comecei a pesquisar um pouquinho além da Venezuela, Você vem a de Bolívia. Minas. Isso, de vê pelo Minas. sotaque. Exato, o sotaque é inconfundível, não preciso nem falar, porque me escutando as pessoas já percebem, né? E aí comecei a estudar outros países e nos últimos anos o meu projeto de pesquisa aqui na UNILA, né, junto aos programas de mestrado e de graduação em relações internacionais, o meu projeto me levou a focar nestes 3. Então, na pesquisa, é sempre muito importante a gente ter uma delimitação. Sim. A gente ter o foco de análise, porque, como você disse, é inviável, né, em pouco tempo, às vezes com poucos recursos, né, sejam financeiros ou até de equipe de apoio, realizar, né, uma pesquisa que considere tantas realidades complexas. Então, a ideia aqui foi centrar nestes casos especiais, né, e olhar para eles com um objetivo central, entender esta relação. Às vezes a gente fala das coisas separando muito. Aqui eu estou falando de política, aqui eu estou falando de sociedade, Isso. aqui eu estou falando de economia. A ideia aqui era compreender um pouco, comparando estes 3 países entre eles, como eles realizaram esta relação entre desenvolvimento econômico e democracia. E aí vão surgindo aqueles interrogantes, né? Aquelas Sim. reflexões. Será que a gente poderia considerar que estes países, por se manterem em uma determinada via, terem uma visão sobre desenvolvimento, optarem por um modelo econômico em especial, eles encontraram dilemas e desafios que foram colocados para os seus regimes democráticos? Será que a gente teria modelos econômicos que a gente pudesse considerar mais adequados a determinados modelos políticos, modelos democráticos nos países da América Latina, né? Então são várias reflexões que vão sendo ali abertas, né, e colocadas aqui na obra. Esse aqui é o resultado dessa pesquisa. É o resultado dessa pesquisa, né? Então, de 2016 até 2019, eu fui pesquisando sobre o tema, lendo bastante, me informando, participando de eventos acadêmicos, né, e científicos nesses países. E aí, quando chegou essa última etapa, pensei assim, agora acho que é o momento. Né? Agora é mostrar para a humanidade. Exatamente, porque isso é muito importante. Porque é o que a gente estava até falando aqui nos bastidores, né? A gente só tem acesso a determinadas informações pela mídia, são noticiários, mas são, assim, notícias breves, pontuais da realidade atual. A gente não tem uma noção do contexto, da conjuntura de cada país, da região, né? É muito difícil a gente acompanhar isso, é mais para quem está mesmo estudando o assunto, né? E ainda, e isso é um papel até importante para a gente destacar como que é legal ter essa iniciativa do programa, porque no mundo acadêmico, nós que somos professores, professoras, pesquisadores e pesquisadoras, às vezes a gente acaba participando muito de congressos, e esses congressos, às vezes, eles são muito específicos e fechados para o público daquela área. Exatamente. E
publicamos em revistas acadêmicas, revistas Que científicas, também é restrito. que também são público, restritas. Né? sim, As pessoas não sabem, às vezes, que elas existem, não têm É. o hábito de procurar. Salvo se você vai ali pesquisar sobre o tema, Exatamente. você se dá o trabalho ali, né, de pesquisar um pouquinho e chegar a um artigo. Mas quando a gente escreve o livro, e principalmente a gente tem o livro ali impresso, por mais que a gente esteja nessa era digital informatizada, a minha impressão é de que a gente consegue tocar mais as pessoas. Isso. E esse programa tem essa função, Uhum. porque você escreveu o livro, mas as pessoas precisam saber que ele existe, né? E qual é o conteúdo dele, o que a Sim. gente vai encontrar. Olha, gente, tem informação sobre isso, tá aqui. Né? Entre Sim. livros serve para isso, e inclusive nós estamos no Facebook, eu acabei não falando aqui, Renata, mas Ótimo. olha, a Neuci Rodrigues Chaves já entrou aqui no nosso Facebook, que está ao vivo, então você que está acompanhando de casa, você que está aqui acompanhando no online, pode enviar os seus comentários, as suas dúvidas, que a gente vai estar trazendo aqui para a Renata poder esclarecer a gente, né? Então, sinta-se à vontade para interagir, ok? A gente vai dar agora um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. O Consulter está de aniversário e para comemorar, muita qualidade e ofertas incríveis. Confiram as ofertas para esta sexta-feira, dia 13 de setembro. Costelão de boi ripa, o quilo R$ 9,98. Pernil suíno com pele, R$ 5,99. Filé de peito de frango congelado, quilo R$ 7,89. Leite longa-vida líder, 1 litro, R$ 2,19. Café caboclo, 500 gramas, R$ 5,99. Refrigerante Taubaiana, 2 litros, R$ 2,49. Cerveja Itaipava, 269 ml, R$ 1,29. Beba com moderação. A quantidade é limitada por cliente e o Consulter não vende no atacado. Consulter, há 43 anos com você, o super amigão. Atenção, pessoas a partir de 6 meses a 29 anos devem ser vacinadas contra o sarampo. E pessoas a partir dos 9 meses até 59 anos devem ser vacinadas contra a febre amarela. Ambas as vacinas são seguras, gratuitas e a melhor forma de prevenção contra essas doenças. Por isso, de 16 a 27 de setembro, procure uma unidade de saúde. Leve sua caderneta de vacinação e vacine-se contra o sarampo e a febre amarela. Movimento Vacina Brasil nas Fronteiras. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Você já sabe onde irá comprar os materiais elétricos do seu imóvel? É claro que você sabe! É na Eletromil! Conheça a nossa loja e veja os mais diversos artigos em lâmpadas, lustres, pendentes, luminárias, além de chuveiros e toda a parte elétrica para a sua casa ou estabelecimento comercial. Eletromil, Rua Stanislau Zambrick, 611 Centro, próximo ao Mufato Boici. Fone 3528-8130. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Renata Peixoto de Oliveira está conversando aqui conosco sobre o livro 100 Revoluções, 100 com S, né, Renata? Então, você poderia fazer uma contextualização para a gente dessa região aí dos Andes, né? Como que é essa questão aí do neoliberalismo, das democracias? Ok. Então, vamos lá, vamos por partes, dando aquele roteirinho para depois a gente fazer a nossa viagem, como a gente estava comentando aqui no intervalo. E a gente conhecer os países vizinhos, né? Tá aqui do nosso lado e a gente não sabe a realidade deles. Sim, por favor, né? Vamos lá, então. Então, a ideia, acho que quando a gente fala em neoliberalismo, bem no sentido que eu estava falando um pouquinho antes, né? A ideia aqui no livro é mostrar como este projeto se torna uma visão de desenvolvimento, né? Traz uma proposta sobre a relação do Estado com a economia, do Estado com a sociedade. Então, a doutrina liberal, né, se a gente olha os clássicos, como, por exemplo, vamos lembrar lá da história das aulas de filosofia que a gente teve em algum momento da nossa vida, né? O John Locke, né, o filósofo inglês, o John Locke, ele é considerado o pai do liberalismo, né, tanto político quanto econômico. E ali a gente já vê, né, que o liberalismo ele traz a ideia de liberdade, de um Estado pouco interventor, o que hoje a gente chama de Estado mínimo,
né? E aí esse liberalismo, ele é retomado, vamos dizer assim, a grosso modo, né, no século XX, principalmente ali depois da Segunda Guerra Mundial, como um contraponto principalmente ao keynesianismo. Perfeito. E se a gente olha para a nossa região, já que a gente está falando de América Latina, que a gente quer focar aqui no nosso continente, a gente percebe que principalmente da década de 30 até a década de 70, nós tivemos um modelo principal de desenvolvimento, que era o que a gente pode chamar de modelo estadocêntrico, uma matriz estadocêntrica. O Estado operacionalizava as relações sociais, as relações econômicas. Nós tivemos um capitalismo, mas um capitalismo promovido pelo Estado. Perfeito. Só que este modelo entra em crise, principalmente na década de 80 e de 90. Quem tiver aí algumas décadas no currículo vai se lembrar que na década de 80 nós passamos por uma grave crise econômica, acho que todo mundo se lembra da crise inflacionária, da crise da dívida externa no Brasil, em outros países da região, ali nos anos 80. E aí foi trazido um receituário. Como é que a gente sai dessa crise? Quem é o culpado pela crise econômica? O Estado foi o responsabilizado e a receita que foi dada, um medicamento ali prescrito, foi a mudança de paradigma. Foi a mudança daquela matriz estatal para uma matriz novamente liberal. Por isso a ideia do neoliberalismo. Perfeito, ok. Né? Então, o neoliberal, vamos retomar os princípios liberais, porque o Estado é pesado, porque o Estado é corrupto, porque o Estado é ineficiente. E aí vocês vão se lembrar, principalmente na década de 90, nós tivemos o início da abertura comercial, né? A globalização, né? As privatizações, né? A gente se lembra, só para citar um exemplo, as telecomunicações, né? A gente tinha as telecomunicações principalmente nas mãos do Estado. Mas aí depois, né, pensa na telefonia, depois várias empresas foram surgindo. Isso é uma realidade do Brasil, mas de vários países. Vários países da América Latina. Então, se a gente analisa... a gente pode pegar como um retrato e exatamente. Então, da mesma forma como aconteceu no Brasil, que fica mais fácil para quem está nos acompanhando, até mesmo se lembrar, que são as histórias das nossas vidas também, a gente pode considerar que nos outros países da região, esses processos também estavam ocorrendo. Claro, e principalmente quando a gente for ler o livro, a gente vai percebendo que tudo tem uma nuance, tem uma diferença, porque cada país tem a sua realidade, a sua singularidade. Mas, basicamente, é esse o processo, né, que a gente quer tratar quando fala dessa questão do neoliberalismo. É um projeto político-econômico, é uma matriz de desenvolvimento. Né? E aí a ideia aqui seria entender qual a relação desta visão, desta opção de desenvolvimento, que foca no Estado mínimo, no Estado pouco interventor, nas privatizações, na economia de mercado e a relação disso para estas democracias, porque ao mesmo tempo, como uma boa novela, a vida real também traz várias histórias interessantes. Ao mesmo tempo em que passávamos, nos anos 80 e 90, pela crise econômica e o neoliberalismo surge como a receita para tirar os países da região da crise, os nossos países, e estes 3 aqui do livro, eles passavam por período de redemocratização. Perfeito. Por isso que você estudou os 3. Porque eles têm uma similaridade ali de realidades. Na América Latina, os processos foram similares, mas neste caso, como eu foco nos 3, a ideia seria perceber neles como se deu este processo. Eu tenho, ao mesmo tempo, países que saem da ditadura ou que realizam uma liberalização dos seus regimes, como no caso da Colômbia, que a gente ainda vai explicitar um pouquinho mais, aí eu vou explicar o que quer dizer isso de liberalização do regime, né, que coisa estranha, e eles passam por esse processo de abertura política
e abertura econômica. Tem algum Perfeito. conflito? Tem algum choque? Tem algum obstáculo? Tem alguma coisa que funciona bem ou mais ou menos quando a gente tem estes dois processos acontecendo na economia e na política? Perfeito. E aí a gente pode já começar, então, falando Vamos lá. sobre a realidade de cada um deles? Vamos viajar então. Então vamos para o Chile? Vamos para o Chile, né? Afinal de contas, como a gente estava dizendo aqui, o pessoal adora ir para Santiago. Ah, é verdade. Né, comprar vinho, passear um pouquinho, mas às vezes a gente não sabe muito bem da história política recente, né? Aqui não dá tempo da gente falar de todo o período que abarca o livro, mas assim, a gente traz muito do componente histórico mais para situar, porque senão a gente não consegue, às vezes, acompanhar a discussão. Exatamente. Mas a ideia é trazer mesmo uma reflexão sobre os últimos 30, 40 anos. E aí, a gente percebe que o Chile, ele passou por um processo que ainda tem algumas repercussões bem interessantes. Hoje nós estamos no dia 13, né? 13 de setembro. Sexta-feira 13. Isso, mas no dia 11 de setembro, muita gente lembra do quê? Lembra das Torres Gêmeas, né? 18 anos. Mas as pessoas não se lembram, ou às vezes não sabem, que no mesmo dia 11 de setembro, lá no Chile, mas 11 de setembro de 1973, faz tempo. Sim. Eu nem era nascida ainda. Poxa, eu já era. Mas era um bebezinho. Lá em 73 aconteceu um golpe de Estado no Chile. Então o presidente, que era o presidente Salvador Allende, foi o primeiro presidente socialista a chegar ao poder em um país latino-americano em meio ao contexto da Guerra Fria. Poxa. Imagina aquilo. O governo não durou muito tempo, né? Ele tinha este perfil progressista, de esquerda, né? Nacionalista, mas o seu governo foi interrompido por um golpe militar. E aí, em 11 de setembro de 73, né, o general Augusto Pinochet, que muitos já devem ter ouvido falar dele, né? Ele, né, lidera um golpe de Estado contra o presidente, né? Os relatos oficiais afirmam que o presidente se mata dentro do palácio governamental, o palácio foi bombardeado, e aí a gente tem o início de uma ditadura militar que ficou no poder de 73 até 1990. Nossa, é muito tempo. Muito tempo. O tempo todo com o Pinochet à frente. Ok. Só que, a gente entendeu então que teve uma mudança de regime político. Era um regime democrático, a gente passa para um regime ditatorial. Mas e quanto à economia? O Pinochet foi o primeiro, o Chile teve a experiência pioneira de usar o seu país, de usar a sua economia como um laboratório para este neoliberalismo. Aquele modelo econômico, aquele regime econômico que eu comentei, mesmo na ditadura, o neoliberalismo. Então, olha, eu vou implementar, e aí foi a primeira experiência. E foi aqui na América Latina, e um país que está aqui bem pertinho. Ele lança, né, vamos dizer assim, popularmente, uma Constituição em 1980, que por incrível que pareça ainda perdura. Até hoje o Chile tem a mesma constituição do regime ditatorial, mesmo depois da transição democrática. Mas por que eu estou falando dessa constituição? Porque ali na Constituição do Chile, a gente tinha vários aspectos que levavam o país a seguir não só uma determinada orientação política, mas a valorizar aquele modelo que era o modelo neoliberal. Então, por exemplo, né, as privatizações, quando a gente pensa na Previdência Social, a Previdência Social do Chile, ela foi privatizada, passou por um processo de capitalização. Olha, né? Que interessante. Né? Então, várias mudanças assim, muito estruturais que mudaram por completo ali a história política e econômica do Chile nos anos recentes. Que a gente pode deixar para contar mais depois do intervalo? Podemos. Pessoal, fica aí então, espera um pouquinho que a gente volta com mais
Chile. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. 13h30. A Copel faz de tudo para você não ficar sem energia. Estamos investindo mais de 800 milhões de reais na rede de distribuição e em subestações. Atuamos na manutenção preventiva, retirando pipas e outros objetos dos fios. Mas se acontecer de ficar sem luz, conte com a gente. Use o aplicativo da Copel ou mande um SMS com as letras SL e o número da sua conta para 28593. Copel, pura energia, Governo do Paraná. O Mabu Interludium Iguaçu Convention possui estrutura completa para a realização e o sucesso dos seus eventos sociais e corporativos. São 5 salas com capacidade para até 700 pessoas, 100 apartamentos, restaurante e bar. Agende seu evento e fique tranquilo. Nossa equipe foi especialmente treinada para garantir o melhor resultado com o mínimo de preocupação. Entre em contato 3132-2000. Passou o dia sem internet e o técnico ainda não veio? Chega disso! Na Linka, a internet por fibra ótica é super rápida e estável, para que você fique sempre conectado. E o melhor, caso ocorra algum problema no horário comercial, garantimos que os nossos técnicos chegarão em sua casa em até 1 hora após você fazer o pedido. É isso mesmo, com a Linka, você tem um suporte de internet em até 1 hora no horário comercial. Tá esperando o quê? Contrate seu plano agora mesmo, pelo site ou por WhatsApp sem sair de casa. www.linka.net.br. Anotou? Linka com C. linkacomc.net.br ou ligue 35230533. Linka, garantia de suporte de internet em até 1 hora no horário comercial. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Nós estamos aqui conversando com a autora Renata Peixoto de Oliveira. E só para registrar, a Isoé Deise Pedroso está aqui acompanhando a gente lá de Florianópolis pelo Facebook. E a Renata estava contando então aqui sobre o Chile, né, Renata? Exatamente. Então vamos voltar, Vamos voltar para o Chile. De onde a gente estava ali. Então falei um pouquinho da experiência ditatorial, porque é fundamental para a gente entender depois o Chile democrático. Sim. Então o Pinochet sai do poder, porque foi realizado um plebiscito, né, entre a opção de que a ditadura continuasse ou que saísse de cena. Venceu bem apertadinho. Puxa, impressionante, impressionante, né? Mas a ideia foi de que, olha, tchau, acabou, fim do regime ditatorial, e aí a gente tem a transição. Mas a transição democrática, e isso é algo que eu trato aqui no capítulo, que tem um capítulo sobre o Chile. A questão do Chile é que nós temos a transição, ou seja, a saída do regime ditatorial e o início de regimes com civis no poder, né? Regimes democráticos, liberais, mas a Constituição, gente, era a mesma. Pois é. Então, o que acontecia? Os governos democráticos e os atores políticos democráticos tiveram muita dificuldade de fazer algumas mudanças. Ficaram amarrados, exatamente. Né? E olha, você está muito especialista, hein, Rosiméria? Porque tem um cientista político famosíssimo chileno, que é o Antônio Manuel Garretón. Sabe como é que ele chama esse processo do Chile? Sim. Que lá existiam enclaves democráticos, né, os entraves ali. Perfeito. E ele falava também que ali a democracia tinha medidas de amarre. Estava amarrada a democracia. Exatamente isso. Você pegou o ponto central. Então, até hoje, muito recentemente, o que a gente acompanha quando pensa a democracia chilena? Eles não mudaram o regime econômico, que foi o regime herdado da ditadura. O Chile apresentou e apresenta até, às vezes, taxas de crescimento econômico elevadas, que a gente olha, às vezes não entende muito bem, os olhos crescem, fala, nossa, que lindo, que maravilhoso. Mas a gente tem uma desigualdade social considerável. Poxa. E tivemos, durante todo o período da ditadura neoliberal, grande parte da população abaixo da linha da pobreza. Nossa, isso é muito sério. Então é algo muito... E aí, essa é a ideia do livro. Não seria um contrassenso a gente pensar, né? Aí o convite à reflexão. Como avançar uma democracia se a gente tem esses amarres
porque a mudança ainda não aconteceu por completo, ela só vai avançar um pouco mais politicamente lá em 2005, quando o presidente Ricardo Lagos faz uma reforma mais ampliada da Constituição, mas em termos econômicos, a gente não muda muito Tem perspectiva, o modelo. você acha? Muito difícil, até mesmo Ainda porque... não sinaliza. Não, sabe por quê? Porque há pouquíssimo tempo, quem chegou ao poder pela segunda vez foi o presidente Sebastião Pinheira. E o presidente Sebastião Pinheira, ele é de um partido conservador, então de um partido de vai demorar direita, ainda. e ele adota o modelo neoliberal. Então, a gente, ali no caso do Chile, a gente está indo ainda, permanece, né, com esse mesmo dilema democrático, que é a gente pensar como avançar democraticamente, se essa democracia no sentido social e econômico, ela ainda está um pouco amarrada também. Perfeito. E o Peru nessa história? Meu Deus! Nossa, é um dos casos mais complicados, principalmente. E a gente pouco fala. Sim. É impressionante, pouco sai na mídia, mas vamos fazer só aquela recapitulação, como eu fiz no caso do Chile, para a gente entender melhor. Então, no caso do Peru, também tivemos uma experiência de regime ditatorial, regime militar, nos anos 70. Só que, diferentemente de outros países da região, por isso que é legal a comparação. Sim. A comparação serve para ver o que é igual, mas serve para ver o que é diferente também. No caso do Peru, nós tivemos ali uma experiência de regime militar com um presidente chamado, né, um general, presidente que era o Alvarado, e ele tinha um perfil nacionalista, anti-Estados Unidos, totalmente diferente do Pinochet no Chile, mesmo na ditadura. E aí ele avançou com reformas, com políticas que tinham este caráter nacionalista, estatista, mas aí sabe o que aconteceu, gente? Bem novela. Teve um golpe dentro do golpe. Poxa. Outro setor das Forças Armadas, dos militares, eles deram um golpe no general que era considerado nacionalista demais. Poxa. E aí chega ao poder, né, outro general, já com esse perfil do Pinochet, mais voltado para a economia de mercado, para o neoliberalismo, para o Estado mínimo. Ali a gente começa a perceber que o Chile começa a entrar, então, neste caminho do neoliberalismo. Acontece a redemocratização no início dos anos 80, o Peru enfrenta também a crise econômica que todos os países da região passaram na década de 80 e os percalços de controlar a crise econômica e construir uma nova democracia. Eles tinham acabado de sair da ditadura. Sim. Então, imagina os desafios, construir instituições democráticas. Mas, para complicar mais a história, a gente ainda teve, durante a década de 80 lá no Peru, vocês já devem ter ouvido falar. Alguém já ouviu falar, por exemplo, no Sendero Luminoso? Sim. Né? Que era um grupo, né, que é considerado, e aí a gente pode ter várias interpretações, eu não vou entrar nessa celeuma agora, né? Alguns dizem um grupo terrorista, outros um grupo guerrilheiro, um grupo de esquerda, né, que lutava ali, tinha suas causas políticas. Mas o fato é que na década de 80 e início da década de 90, nós tivemos ali uma série de atentados, né? Então existia um clima de muita insegurança social, econômica, política e quanto à questão militar mesmo ali no Peru. Em 1990, chega ao poder Alberto Fujimori. Também já ouviram falar nesse nome. O Alberto Fujimori era o que a gente chama de outsider da política. Ele era um engenheiro, ele era um professor, e ele decide se candidatar à presidência da República, criando um partido político só com esta finalidade, o Câmbio 90. Ele chega ao poder, em 2 anos no poder, ele dá um autogolpe. Ele deu um golpe em si mesmo. Tá, explica melhor. Como assim, né? Como é que a pessoa se dá um autogolpe? Sim. Ele fechou o Congresso Nacional, ele chegou democraticamente, ele fecha o Congresso, e aí, a partir daquele momento, gente, o Peru passa por um retrocesso democrático dentro da democracia.
Porque ali ele estabelece um regime que a gente pode chamar de Fujimorato. Ele fica 10 anos no poder. E durante esses 10 anos no poder, vários escândalos de corrupção, crise econômica, violação dos direitos humanos, tanto que quando ele termina um mandato, né, quando ele cai, né, depois dessa década no poder, ele fica foragido, né? E hoje ele é um preso, né, por violar direitos humanos. Só que a gente pensa assim, nossa, mas isso aconteceu na década de 90 até 2000, e agora o Peru não tem mais nada a ver com essa história. Aí que a gente se engana, porque até hoje a gente tem resquícios deste período. Porque mesmo dentro do Congresso, nós temos uma ala de parlamentares que são fujimoristas. E depois que ele saiu, aconteceu o quê? Então, aí depois que ele saiu, nós tivemos uma série de outros governos democráticos. Okay. Mas, Rosemary... E a Constituição mudou? Não. No caso deles, não teve problema com não teve esse problema do Chile, que foi a manutenção da mesma Constituição. Sim. Os outros países da região mudou o regime, né? Mudou o regime e mudou a Constituição. Okay. Não vou ficar mais com a Constituição da ditadura, excelente. Vou ter uma Constituição democrática, né, para as coisas se afinarem. Então a gente teve aquela sequência de governos democráticos no Peru, mas se a gente olha para o que está acontecendo lá agora, você não vai acreditar. Praticamente, todos os ex-presidentes peruanos, eles estão presos, e tem até presidente foragido nos Estados Unidos, o Toledo. Poxa. Por quê? Por conta de escândalos de corrupção. Sabe aqueles escândalos que a gente acompanhou muito aqui no Brasil, falando da Odebrecht? Sim. Lá no Peru, este escândalo também estourou há pouco tempo. Nós temos, além do Fujimori, que já estava preso, né, por conta das violações de direitos humanos na década de 90, nós temos os filhos do Fujimori como parlamentares, e os dois brigando entre si, a filha e o filho, lutando pelo espólio da tradição fujimorista. Sim. Temos vários presidentes presos. No ano passado, o presidente, que eles tem até uma sigla, tinha uma sigla o presidente, era o PPK, que era o Pedro Paulo Kuczynski. Ele renunciou também, né, diante ali de alguns escândalos de corrupção, e neste ano de 2019, um dos ex-presidentes, até mesmo um presidente que avançou muito com essas reformas neoliberais lá no Peru, durante o seu primeiro mandato, e fez um segundo mandato marcante, né, depois ali da era Fujimori, que foi o Alan Garcia, ele cometeu suicídio. Então, olha só, tudo isso acontecendo aqui do lado. Então, assim... E perspectiva? Então, as perspectivas são muito complicadas, por isso a ideia do dilema. Perfeito. O dilema das democracias neoliberais andinas. A realidade dos três. Exatamente. Né? Então, o Peru passa por uma das suas mais sérias crises políticas, desde o período da redemocratização e mesmo desde o final da era Fujimori. Então é muito importante que a gente acompanhe, né, os noticiários, né, que a gente se informe sobre o que está acontecendo. Que não traz tudo, né, Renata? Mas... Exatamente, Mas agora a gente já tem uma palhinha aí, né? da conjuntura. Mas, Renata, a gente vai deixar então para falar da Colômbia no próximo bloco, tá bom? Perfeito. Então, gente, daqui a pouco aí, nossa última oportunidade de estar aqui com a Renata, né? Depois dos comerciais, temos mais 100 revoluções. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florata é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vantia, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interlúdio, uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florata está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros, infraestrutura completa e condições imperdíveis. Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45 3523 1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br.
Computadores Apple, sinônimo de sofisticação e qualidade. Em Foz, você conta com uma assistência técnica especializada da Hardset para seu iMac, MacBook e Mac Pro. Limpeza, upgrade e atualização de seu Mac. Confie na Hardset. Na República Argentina 3855, ao lado da Fraida. Hardset. O Consulter está de aniversário e para comemorar, muita qualidade e ofertas incríveis. Confiram as ofertas para esta sexta-feira, dia 13 de setembro. Costelão de boi Ripple, quilo 9,98. Pernil suíno com pele, 5,99. Filé de peito de frango congelado, quilo 7,89. Leite longa-vida líder, 1 litro, 2,19. Café caboclo, 500 gramas, 5,99. Refrigerante Taubaiana, 2 litros, 2,49. Cerveja Itaipava, 269 ml, 1,29. Beba com moderação. A quantidade é limitada por cliente e o Consulter não vende no atacado. Consulter, há 43 anos com você, o super amigão. Você já sabe onde irá comprar os materiais elétricos do seu imóvel? É claro que você sabe. É na Eletromil. Conheça a nossa loja e veja os mais diversos artigos em lâmpadas, lustres, pendentes, luminárias, além de chuveiros e toda a parte elétrica para a sua casa ou estabelecimento comercial. Eletromil, Rua Stanislau Zambrick, 611 Centro, próximo ao Mufato Boici. Fone 3528-8130. Voltamos a apresentar programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Muito bem, Renata, a gente está então aqui falando, né, sobre o Peru, e a Isoé, lá de Florianópolis, ela perguntou se o presidente cometeu realmente suicídio ou se foi assassinado. Olha, Isoé, obrigada pela sua pergunta, mas ele cometeu suicídio mesmo. Mas então, Renata, vamos viajar agora para a Colômbia? Vamos viajar para a Colômbia, né? Nossa terceira parada de hoje. Então, no caso da Colômbia, o que a gente tem de diferencial? Eu falei agora de 2 outros países que passaram por ditaduras militares e fizeram a sua transição para a democracia. Agora, a Colômbia foi tudo diferente, gente. Completamente. No caso da Colômbia, nós tivemos lá na década de 40 um líder político chamado populista, até, né, naquela época, né, é um termo muito controverso, eu sei, né, mas vamos utilizar aqui. E este líder político, ele foi assassinado. Lá naquela época, depois do assassinato dele, a gente teve o estopim para uma crise política que levou ali uma onda de violência, não só na capital, em Bogotá, mas que se espalhou por vários lugares, por várias regiões do país, da Colômbia. Esse conflito ficou conhecido como La Violência, o período do La Violência. E aí ele foi se desenvolvendo em diferentes etapas ao longo das décadas seguintes. Vocês já devem ter visto, já devem ter acompanhado na mídia, quando o pessoal estava falando do acordo de paz na Colômbia, né? Vai ser firmado um acordo de paz, as pessoas concordam ou não em se firmar um acordo de paz na Colômbia, o papel das Farc e tudo mais. A gente vê o que está acontecendo, às vezes não entende a origem de tudo. Então, a origem de tudo, quando o pessoal fala Colômbia, estava ali há mais de 7 décadas, imagina, 70 anos, com conflito civil. As Farc vem desde essa época? Não, desde essa época não, mas vamos chegar aí. Então, assim, o conflito político começa lá na década de 40. Primeiro, como um conflito entre partidos, entre facções políticas distintas. Os apoiadores, né, do Eliezer Gaitán, que foi o líder político assassinado, né, seria candidato a presidente e tudo mais, e os opositores. Então, a gente tem ali uma polarização, né, societal, por conta do assassinato deste líder. Então, a gente tem um período caracterizado por violência política. Na década de 60, a gente tem Guerra Fria, a gente tem uns latifúndios, concentração de terras e tudo mais, uma série de fatores socioeconômicos bem complexos ali na Colômbia. A gente tem o surgimento de guerrilhas, que são movimentos guerrilheiros à esquerda. Ali a gente começa a detectar um pouco o surgimento das Farc.
né, das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Mas por que também entender por que surge um movimento de guerrilha ali na Colômbia? Sim. Porque para controlar aquela violência, depois que o líder político foi assassinado, sabe o que foi estabelecido na Colômbia? Não foi um regime militar, não foi uma ditadura. Foi estabelecido um regime de democracia pactuada. Aí fala, gente, o que é isso? Regime de democracia pactuada. Os principais partidos políticos da Colômbia, que era o Partido Conservador e o Partido Liberal, os mesmos desde o século XIX, eles entraram em um acordo entre si, em que só eles iriam chegar ao poder, eles iriam revezar. Olha que lindo. Então, democracia meio de fachada, né? Porque eles acordaram. Então, para manter a estabilidade e não ter briga, vamos fazer um acordão? Vamos fazer um acordão e a gente vai ficando no poder. E aí esse regime foi o regime da Frente Nacional e que ficou durante décadas ali. Agora, se existe essa democracia pactuada, quer dizer que pessoas que estavam mais nos polos, seja muito à direita ou muito à esquerda, não entravam, ficaram à margem. Aí a gente tem um espaço para quê? Para que as forças de esquerda mais radicais pudessem se mobilizar através das guerrilhas. Aí essa violência entra numa segunda fase, o movimento guerrilheiro. Perfeito. Aí a gente vai avançando na história. Chega ali década de 70, década de 80, entra mais um outro ator que vai ter um peso fundamental para a gente entender a história política e social da Colômbia contemporânea. Acho que quase todo mundo aqui, se não assistiu, porque às vezes não gosta de assistir esses temas, né? Ou pelo menos ouviu falar de algumas séries e alguns filmes que contam a história do narcotraficante colombiano Pablo Escobar. Lógico. Pelo menos alguém já ouviu falar nesse cara. Ali na década de 80, a gente tem um surgimento dos cartéis de droga na Colômbia. E a rivalidade, cartel de Cali, cartel de Medellín. Perfeito. Os narcotraficantes entram também na jogada, fazem vários atentados terroristas. O Pablo Escobar chegou a derrubar um avião, achando que o candidato à presidência estava lá, derrubou o avião, o cara não estava, mas matou todo mundo que estava ali dentro do avião. Né? Em 89, as eleições presidenciais na Colômbia tiveram 3 pré-candidatos assassinados por conta dessa violência. Aí a gente vai... olha só o país mais violento. Olha só como é que a gente vai tendo várias configurações distintas. A gente tem disputa entre partidos, depois a gente tem o componente guerrilhas, depois a gente tem um componente narcotraficantes, aí a gente vai avançando na história, chega ali década de 90, anos 2000, Plano Colômbia, Estados Unidos querendo ali ingerir, né, entrar, administrar um pouco a situação. A gente tem os paramilitares também, ou seja, grupos armados à direita. Então a gente já tinha os grupos armados à esquerda, as guerrilhas, os paramilitares, os narcotraficantes. Às vezes essas pessoas se embolam no jogo. Então olha como entender a política colombiana, que assim, olha, institucionalmente estava tudo lindo. As eleições aconteciam, né? A cada tempo ali, eleições livres, mas a violência explodindo na sociedade. Em todas as áreas e com vários atores fundamentais para a gente entender o processo político e histórico deste país. E tudo isso ao mesmo tempo em que na economia estas reformas neoliberais eram realizadas. Privatizações, né? O Estado sem controlar ramos fundamentais, setores fundamentais da economia, os interesses do mercado, as corporações financeiras. Então, um caldeirão. A gente chega neste século com a Colômbia ainda sem resolver grande parte destes conflitos, por mais que alguns tenham sido controlados, né? Por exemplo, o Pablo Escobar, ele foi morto em 1993, né? Em uma perseguição policial hollywoodiana que passou para todo mundo ver, né, em todos os cantos do mundo. Mas o processo de paz, ele ainda não tinha sido alcançado. A morte dele não diluiu por completo? Por completo, não.
né? Amenizou. Mas mesmo assim, olha só, depois de mais de 70 anos... E as Farc continua... E os paramilitares também. E aí, qual que é o dilema agora? A ideia, né, do acordo de paz, que foi muito noticiado nos últimos tempos. Perfeito. A gente tem que chegar a um fim. Nossa, vamos, excelente. né, colocar as armas de lado e as Farc vai poder virar um partido político. Finalmente, né? Finalmente. Aí a gente olha que bacana. Vamos fazer um plebiscito? A gente quer o processo de paz, mas aí não passa. Por quê? Porque a gente tem que olhar também para as pessoas que, às vezes, vão olhar para as Farc e vão achar, mas eles vão ser perdoados? Mas nada vai acontecer? Será que esse processo de paz é para valer mesmo? Então, a coisa desandou, né? Aquilo que parecia, nós vamos ter um happy end. Então, a perspectiva não é muito boa. Não. E aí, o que a gente tem? Mesmo das Farc... nós temos grupos dissidentes das Farc, grupos que, né, fazia parte das Farc, mas que não concordavam com este acordo. E ainda um outro grupo, que é o Exército de Libertação Nacional, que ele não entrava nesse acordo que estava sendo proposto. Então, ou seja, a gente teve um caminhar, um avançar, uma sinalização para o processo de paz, mas ele não foi completo, ele ainda não teve êxito, ele ainda está sendo processado, e ainda existem alguns dilemas, que é pensar a incorporação dessas pessoas, que às vezes passaram a sua vida inteira no mato, no meio da floresta, no meio do movimento guerrilheiro. Como que essa pessoa vai se sentir novamente inserida na sociedade? Como que as pessoas vão olhar para ela depois disso, né? Ou seja, várias questões muito complicadas para a gente poder entender aí a política colombiana, né? De agora e os anos vindouros também. Poxa, seríssimo, né? Acho que é o caso mais delicado, né? Bastante delicado. Em termos de belicismo, de violência. Exatamente. E de perspectiva futura. Triste, mas necessário da gente olhar, porque mas pelo menos a gente agora está entendendo mais ou menos. Você está aqui na América do Sul, é a região mais tensa, mais delicada, há várias décadas, então é importante até para a gente entender como que isso afeta os países vizinhos, como que isso afeta a integração regional. Afinal de contas, nós nos dividimos, né, em blocos econômicos, fazemos acordos, cooperação, visitamos estes países também. Então, é bacana a gente olhar um pouquinho e entender esses processos. Poxa, Renata, a gente tem mais 3 minutinhos. Ótimo, para fechar. Para fazer, você até coloca um capítulo final aqui sobre os impactos e os rumos políticos, que não dá para a gente falar em 3 minutos, mas o que você acha que dá aí para a gente sintetizar, para ter uma visão geral aí, panorâmica? Então, olha, neste capítulo, o que eu quis destacar foi o fato de que, olha, a gente está aqui classificando estes países em blocos. Então, ao longo das últimas décadas, aqui na América do Sul, a gente viu a ascensão de governos progressistas, governos à esquerda, governos que fomentaram, por exemplo, o novo Mercosul ou o projeto da ALBA. No caso destes países, nós tivemos um outro olhar para a integração. Eles optaram por manter relações preferenciais, até mesmo bilaterais, com os Estados Unidos e criaram um novo bloco, um bloco muito recente, que é o bloco da Aliança do Pacífico. Né? Porque aí eles já estavam querendo olhar também ali para a região da Ásia-Pacífico, que é uma região que cresceu muito também, né, nas últimas décadas, se a gente pensa a expansão, né, do capitalismo a nível mundial. Então, para a gente só sinalizar um pouco que essas diferenças políticas, elas não acontecem só dentro das fronteiras desses países, mas elas vão se espelhar também na integração regional e no perfil, na cara que a gente vai dar para a nossa região, né, atualmente e também em tempos futuros. Estes países ainda permanecem ali na órbita dos Estados Unidos, com modelos econômicos neoliberais e apresentam alguns problemas político-institucionais, como vimos, para suas democracias, mas também quando a gente pensa na democracia em um sentido social, pobreza, desigualdade, né? Estes ainda são dilemas complicados e que, claro, repercutem para a região também.
Renata, que aulão nós tivemos hoje. A gente espera você mais vezes aqui no programa, porque você tem mais livro e muito conhecimento. Olha, a Isoé, lá de Floripa, ela falou o seguinte: queria mais 3 horas de programa. Opa! Isoé vem visitar a gente aqui em Foz do Iguaçu, na Unila. E te deu os parabéns aí pelo conhecimento, a gente também, né? Só pode agradecer a você. Realmente é muito importante a gente ter uma noção, né, da história, da conjuntura aí desses vizinhos, né, países nossos aqui. A gente agradece então a sua participação, a gente, né, conta com você em outras oportunidades. A gente agradece também a você que esteve aí nos acompanhando, ao Davi aqui, né, Davi? Fui chamada a atenção que eu não agradeço ao Davi, gente, nosso braço direito aqui, que está aqui nos bastidores mexendo com a tecnologia para que esse programa chegue até você. Então, olha, semana que vem tem mais. Então, sexta-feira, 13 horas aqui, Entre Livros com vocês. Tchau. Você acabou de ouvir Programa Entre Livros com